Graça e paz da parte de Jesus, amém? Meus irmãos, eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia ou acessar o texto bíblico em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Livro das revelações ou últimas revelações, Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Peço aos irmãos que estejam orando por mim. Esse mês de janeiro, oportunidade de pregar em algumas igrejas, devido ao período de férias, pastores. Semana passada estive na Igreja Batista Jardim do Senhor, levei um abraço dos irmãos. Domingo estou aqui, pela graça de Deus. Deus tem nos guardado na estrada, para lá, para cá, né? Temos tido alguns dias de férias com a família fora da cidade, e domingo que vem, se Deus permitir, estarei ali na Igreja Batista em Tabua também. Se os irmãos me permitirem, levarei um abraço dos amados. Mas vamos ao texto bíblico, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, a versão NVI, Nova Versão Internacional, é que estarei utilizando, e diz o texto assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, Deus santo, misericordioso, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado nesta noite e através das nossas vidas. Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja de forma alegre, aceitando o culto que estamos prestando a Ti. E que agora, ó Deus, Senhor, abra as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos, ó Deus, da porção da Tua palavra. Abençoa-me, ó Deus, e usa-me como instrumento em Tuas mãos, na exposição da Tua palavra. É no nome de Jesus que oro. Amém. O tema que quero compartilhar com os irmãos é um grande alerta. Um grande alerta. Em 10 de abril de 1912, a maior embarcação construída na época, o Titanic, inaugurou então a sua primeira viagem, deixando a cidade ali da Inglaterra e partindo em direção a Nova York. Um suntuoso navio, uma obra-prima então daquilo que poderia envolver toda a indústria ali que tem a ver com as embarcações. Aquele navio deixou com tantas expectativas aquele porto, tantas pessoas, tantos sonhos, tanto investimento naquela embarcação. Então prosseguiu a sua viagem, e 4 dias após então deixar o porto, ele naufragou. Naquele dia, 14 de abril de 1912, ele recebera 6 notificações de que havia no mar do Atlântico icebergs, mas o experiente capitão, ignorando as mensagens, a toda velocidade continuou, e ele então, quando avistou o iceberg,
já quase por volta da meia-noite, não havia mais tempo para que aquela embarcação não viesse a colidir. Ela então naufragou e o prejuízo foi muito grande. Eles ignoraram, meus irmãos, grandes alertas. E nesta noite a palavra de Deus nos chama para um grande alerta que não podemos ignorar, pois senão também temos o risco de naufragarmos no mar da vida. A palavra de Deus então nos chama a atenção para o texto que lemos, Apocalipse capítulo 2, carta escrita à igreja em Éfeso. Jesus é aquele que então dita ao apóstolo João o que ele havia ou haveria de escrever. João estava deposto, João estava, na verdade, cativo, João estava preso numa ilha vulcânica de Patmos. O imperador Domiciano, segundo talvez comparado pior como Nero, de Roma, ali mandou aquele apóstolo do Senhor. Ele era o pastor da igreja de Éfeso, interessante, não é? E então o imperador o tira da igreja e agora o coloca numa ilha para morrer isolado, apesar que João lá não morreu. Mas nós sabemos então que ele recebeu a revelação do céu. Quando o homem, meus irmãos, de forma toda que arquiteta o mal contra o servo de Deus e o leva para calar e para silenciar a boca do seu servo, Deus abre uma porta no céu, e João então é levado àquela ilha, mas ele não estava só, porque ele então foi levado à glória celestial. A liberdade da teologia do céu então na revelação de Cristo Jesus é passada àquele homem, e o próprio Jesus então, ali glorificado como rei, ele diz a João: escreve estas coisas e envia cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E então a primeira igreja a que ele destina a carta é a igreja em Éfeso. Éfeso, meus irmãos, você pode outrora observar ou buscar ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulos 19 e 20, e você vai conhecer um pouco mais da história da igreja em Éfeso. Um local totalmente corrompido, capital da Ásia Menor, aonde possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E ali aquele local, aquele lugar que era tomada pela veneração e pela adoração politeísta, pela promiscuidade sexual religiosa que existia naquela cidade, conheceu o evangelho de Cristo através do apóstolo Paulo. E Paulo por quase 3 anos pregou o evangelho naquela igreja, e diz, meus irmãos, Atos capítulo 19, que grande foi o avivamento que aconteceu naquele lugar, ao ponto de que as pessoas que ali tinham relações com o sincretismo, com o culto, o misticismo, de tudo aquilo que envolvia aquele culto pagão, levaram então todo o material que possuíam para a praça pública, queimaram, rasgaram e declaravam em alta voz os seus pecados. Deus operou um avivamento em Éfeso. Paulo então deixa aquela cidade, prossegue o caminho então para o martírio, e ali aquela igreja depois tem como pastor Timóteo, depois de Timóteo o próprio apóstolo João, que escreve então o livro do Apocalipse. E agora Jesus, destinando a carta àquela igreja, ele inicia dizendo no verso 1 que lemos do capítulo 2: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Meus irmãos, se lermos o capítulo anterior, no verso 19 e 20, teremos a clara explicação do que significa estrelas e candeeiro. As estrelas são os anjos que cada igreja possuía. Cada igreja tinha um anjo então que estava destinado para aquela comunidade de fé, e o candeeiro era a igreja ou as 7 igrejas. A palavra de Deus está dizendo então que este que faz um grande alerta é, meus irmãos, aquele que sustenta e guarda a igreja.
está escrito que estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. São daquele que possui o controle, o sustento da igreja. A igreja, meus irmãos, não está sustentada ou fundamentada em homens, mas no próprio Senhor. É este que fala, é este que dá o grande alerta, que então está ali dizendo: ouça, porque quem fala é quem sustenta a igreja. Esta noite nós somos convidados a ouvir o grande alerta da palavra de Deus, porque a palavra é do Senhor que tem sustentado a obra, que tem sustentado a igreja. Mas ainda, meus irmãos, podemos ver que este Senhor que sustenta é o noivo da igreja, e diz então que ele está no meio da igreja. O Senhor não abandonou a igreja, o Senhor não abandonou a sua noiva, o Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está aqui entre nós, e Ele continua a nos falar e a nos orientar. Mas ainda, meus irmãos, uma lição muito preciosa deste grande alerta, é que quem fala é aquele que conhece a igreja de forma profunda, diz o verso 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ninguém conhece a história da segunda igreja batista em São Fidélis como o Senhor Jesus. Nós tivemos há poucos dias a comemoração dos 59 anos desta igreja. Tivemos aqui a honra de recebermos irmãos, membros fundadores desta obra. Quantas histórias, quantas experiências, com certeza esses irmãos poderiam nos contar e poderiam então compartilhar. Mas ninguém conheceu ou conhece ou conhecerá a história desta igreja como o Senhor Jesus, porque Ele tem esta igreja em suas mãos, porque Ele conhece as obras desta igreja, porque Ele, mais do que conhecer aquilo que podemos ver com os olhos naturais, Ele enxerga o que vai no seu e no meu coração. Eu posso olhar para o rosto dos irmãos aqui nesta noite, eu posso conjecturar pela face dos irmãos, que alguns estão mais preocupados, mais cansados, outros mais alegres, mas eu não posso dizer o que vai no profundo do seu coração. Mas a palavra de Deus diz, o salmista nos diz, que Deus é o Senhor que sonda e conhece o seu e o meu coração, e nessa noite Ele sabe aquilo que você precisa receber dEle, aquilo que você precisa nesta noite ouvir da parte do Senhor, ser consolado, ser revigorado, ser reanimado. Ele é aquele que conhece a igreja, que conhece os seus filhos de forma pessoal. Este que fala é aquele então que conhece com propriedade os corações, sonda-os, e Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas ainda, meus irmãos, este grande alerta, ele inicia a primeira fala, o Senhor Jesus através do seu apóstolo. A primeira fala é pelos pontos positivos. Ele não chega falando o que aquela igreja tem de negativo, mas primeiro ele inicia dizendo o que aquela igreja tinha de positivo, e diz então o texto, a partir do verso 2, 3, que diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. O grande alerta do Senhor, por ser o Senhor da igreja, aquele que sustenta, aquele que conhece toda a história, Ele então, meus irmãos, traz de forma pontual o que precisa ser mudado, mas o Senhor também, Ele consegue aferir no âmbito da igreja aquilo que está caminhando de forma correta. E diz então que a igreja em Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente, que era uma igreja perseverante, que suportou os sofrimentos e que não desfaleceu. Queridos irmãos, declarar-se cristão naquela época, numa cidade corrompida pelo culto pagão, não era fácil.
uma cidade que possuía o culto ao imperador. Você dizer que o seu Senhor não era o imperador, mas que o Senhor da sua vida era o Senhor Jesus Cristo, era um risco de perder a própria vida. Mas aquela igreja suportou, perseverou, e então o Senhor reconheceu o trabalho daquela igreja, dizendo que eles eram uma comunidade de fé que trabalhava. Como nós, nesta noite, somos encontrados pelo Senhor? Como uma igreja que tem trabalhado arduamente, que tem perseverado apesar dos pesares, que tem suportado sofrimentos pelo nome de Cristo e não tem desfalecido. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos revestidos pelo poder de Deus. É quando somos fracos que somos fortes. Não estamos aqui ou não chegamos aqui nesta noite, cada irmão tem uma história, cada irmão poderia ter uma narrativa nesta noite da sua semana. Eu não sei o que você passou, as lutas que enfrentou, as incertezas que vieram à sua mente, o seu coração, mas se você está aqui nesta noite, querido, é porque o Senhor lhe sustentou e lhe trouxe até aqui. Não foi você, não é o seu poder, mas é o poder do Senhor que opera em você através da ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos então ser encontrados por Deus como uma igreja perseverante, que suporta sofrimentos e que não desfalece. Jesus nunca chamou a sua igreja para ter uma vida indiferente dos problemas, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que sustentou os seus servos no passado, e é o Deus que pode nos sustentar no presente, queridos irmãos. Este Deus então, que fala dos pontos positivos, também diz que aquela igreja não tolerava homens maus, pois aprova falsos apóstolos. Em Atos capítulo 20, Paulo, ao se despedir da igreja, dos líderes da igreja, ele então diz: olha, cuidado, porque eu estou indo, mas quando eu partir, virão cães ferozes, e eles adentrarão as portas desta igreja. Não permitam, tenham cuidado, estejam vigilantes. E aquela igreja então cumpriu, meus irmãos, esta recomendação do apóstolo, pois aqui o próprio Senhor revela que aquela igreja não tolerava homens maus, que pôs à prova aqueles que tinham uma falsa pregação, uma falsa teologia, um falso ensinamento. Mas só é possível fazermos isso hoje se conhecermos a palavra de Deus, porque se não conhecermos a palavra, seremos levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos, meus irmãos, resgatar os valores dos bereanos, que então, ao ouvirem a pregação dos apóstolos, confirmavam na Escritura se aquilo era verdadeiro. Será que temos dedicado tempo à palavra de Deus, com esmero? Será que temos amado ler e conhecer a palavra de Deus? Será que temos, na verdade, conhecimento da palavra de Deus, para que não sejamos levados também por ventos de doutrina ou falas vãs e enganadoras? Irmãos, aqueles que tentaram a igreja no passado, continuam tentando a igreja do presente, com um evangelho falso, fácil, um evangelho que promete muitas coisas, que até convence, mas não transforma. Um evangelho que promete muitas bênçãos para esta vida, mas não fala das bênçãos espirituais e eternas. Mas nós somos chamados para sermos achados pelo Senhor da igreja, o noivo da igreja, como uma igreja também que prova aqueles que são falsos apóstolos. Diz ainda, meus irmãos, diante desta prova dos falsos apóstolos, no verso 6, você que está com sua Bíblia aberta, que o Senhor ainda aqui reconhece ainda há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas eram então pessoas, ou ali uma seita, que estava no meio da igreja, que pregavam dois principais ensinamentos falsos. Primeiro, você podia participar
de banquetes, de comida e sacrificada a ídolos, e não tinha problema nenhum. Um sincretismo ali, religioso. E também pregava que quanto mais você pecasse, melhor era, para que então pudesse ali acontecer uma grandiosa revelação da graça de Deus, porque quanto mais você pecava, mais a graça do Senhor era derramada. Imagine, meus irmãos, que fala maravilhosa. Eu posso servir ao Senhor, mas posso viver da forma que eu quero. Eu posso servir ao Senhor e posso seguir uma vida de promiscuidade sexual, eu posso seguir uma vida de enganos no meu negócio, eu posso viver uma vida de mentiras, eu posso viver uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, porque a graça de Deus vai superabundar diante do meu pecado. Mas aqui diz então que aquela igreja em Éfeso, eles não aceitavam este ensinamento dos nicolaítas, e hoje também a igreja do Senhor precisa, de forma alerta, estar vigilante, para que falsos ensinos não venham adentrar as portas da igreja, e muito pior, adentrar a porta do seu coração. Mas, meus irmãos, o Senhor da igreja, o noivo da igreja, através da carta escrita à sua igreja em Éfeso, ele faz então um grande alerta. O verso de número 4 e 5 ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Que perigo para a igreja é abandonar o primeiro amor. Querido irmão, você pode fazer a coisa certa pela motivação errada. Você pode fazer isso no seu serviço, você pode fazer isso dentro da sua casa, do seu lar, você pode ter tal atitude entre o seu hall de amigos, você pode fazer a coisa certa pela motivação errada. Aqueles irmãos estavam sendo zelosos na doutrina, aqueles irmãos tinham boa teologia, aqueles irmãos tinham perseverança, mas haviam perdido o combustível que deveria mover todas aquelas ações e obras, que era o primeiro amor. Quando o primeiro amor é perdido, vai-se então o brilho do olhar. Quantos casamentos, não mais ao olhar do cônjuge para o outro, tem aquele brilho no olhar do primeiro amor, do primeiro beijo, do primeiro toque, primeiro segurar de mãos, mas apenas virou então uma rotina cotidiana de uma pessoa que você conhece, mas ao mesmo tempo, até pelo andar dos anos, já desconhece, porque aquilo que deveria alimentar a união não existe mais. Assim estava a igreja em Éfeso, e assim o Senhor nos traz um grande alerta nesta noite, para que não sejamos encontrados desta forma, para que a nossa motivação não seja errada, mas seja correta. Querido, qual foi a última vez que você chorou quando alguém foi excluído desta igreja? Pastor Assis fez essa pergunta para nós, não é? No aniversário da igreja. Qual foi a última vez que, ao ler a palavra de Deus, você encontrou erros em você, e você então pôde declarar de forma pessoal, no seu culto devocional diante do Senhor: Senhor, muda a minha vida, Senhor, quebra a minha vida, transforma a minha vida, faz, Senhor, a tua obra em mim. Quantas vezes, queridos irmãos, ao terminar do culto, meus filhos esperam muito por essa hora, né? A gente promete a eles: você ficar quietinho no final do culto, eles podem correr. E a gente vê aquelas crianças correndo para lá, para cá, só Deus para guardar, meus irmãos. A cada final de culto que as crianças vão embora bem para casa, é um milagre de Deus na vida das crianças. E aí eu fico olhando para aquelas crianças, eu fico preocupado com aquelas crianças, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim: será que elas já conhecem de Cristo Jesus? Será que os meus filhos sabem o porquê eles vêm dominicalmente a este local de reunião, se encontrar com outras crianças, com outras pessoas, com outras famílias? Porque muitas vezes, meus irmãos, temos o hábito religioso de sermos cristãos, de forma denominacional batistas, mas o primeiro amor já não existe mais em nosso coração. Nosso coração não arde mais por almas, o nosso coração arde talvez
por grandes projetos, mas não por aqui, pela motivação correta. Exemplifico, não estou aqui tratando de forma pessoal, nem da nossa igreja, ou de igreja ali acolá, mas quantas igrejas tem pelo nosso Brasil, ali o orgulho de dizer, alcançamos tantos mil para a campanha de missões, mas não saem das quatro paredes para apresentar Jesus Cristo a ninguém. Isso é o esfriamento do primeiro amor, é terceirizar o amor. Queridos irmãos, a igreja do Senhor não pode perder o seu primeiro amor. Nós precisamos chorar mais, nós precisamos nos quebrantarmos mais diante do Senhor. E o Senhor Jesus, como disse a igreja em Éfeso, está dizendo nesta noite, um grande alerta: cuidado, cuidado, para que vocês também não tenham perdido o primeiro amor. Mas este Deus maravilhoso, Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o noivo da igreja, que traz um grande alerta, Ele não é um médico que tem prazer apenas em dar um diagnóstico terrível, mas Ele é um médico que dá o diagnóstico, mas Ele traz também um tratamento de esperança para a sua vida nesta noite. Ele diz então àquela igreja: contra você, porém, tenho isto, abandonou o seu primeiro amor. Mas ele vem então com um tratamento, com um remédio, e ele diz no verso 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Alguém já disse: se você quer encontrar algo que perdeu, precisa retornar ao local que perdeu. Não é assim? Um homem não costuma dar muito certo, não é? Mas, via de regra, quando você perde algo num cômodo da sala, você precisa voltar aonde? A sala. E de repente, a mente vai se abrindo e você encontra aquilo que havia perdido. O convite do Senhor nesta noite, a palavra do Senhor nesta noite, não é para que você volte, para que você tenha envolvimento com aquilo que o fez cair ou com o pecado, mas é para que você volte e veja e enxergue aonde aconteceu o erro, a ruptura, a rachadura, a separação, e então faça uma autorreflexão da sua vida com Deus, e possa então ter arrependimento sincero na sua vida. Arrependimento, meus irmãos, não é chorar copiosamente, não que isso não possa fazer parte, mas não é tudo. Arrepender-se não é você vir à frente, se ajoelhar e colocar o seu rosto no pó, mas arrepender é você fazer uma reflexão, você então poder diante de Deus abrir e rasgar o seu coração, e de forma prática mostrar o arrependimento na sua vida, de forma que as pessoas olhem para você e vejam que ali vai alguém cheio do amor de Cristo Jesus. Queridos irmãos, este Senhor, que é o Senhor da igreja, Ele revela o problema, mas Ele traz o tratamento e conduz à cura. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Esses dias falava com um irmão, que privilégio de nossas igrejas, olhando até pelo olhar da associação, as igrejas hoje, todas caminham, sem muitos problemas, principalmente financeiros. Igrejas são praticamente independentes, e quando queremos pintar algo, pintamos esta parede aqui, não é? Para o aniversário da igreja, para o final do ano também, se não me engano, e não sei se foi, irmão Adriano pode me dizer melhor, mas creio que não foi nenhum irmão que veio pintar esta parede, deve ter pagado alguém. Que privilégio. Mas eu fico pensando, meus irmãos, naqueles irmãos que 59 anos atrás, talvez precisaram colocar a mão numa cavadeira, numa pá, irmãos que precisaram pegar carrinhos de mão para carregar ali uma terra preparada para aterrar o terreno ali do antigo templo,
Eu fico pensando, meus irmãos e irmãos que iam para casa, imaginando o projeto dessa igreja, chorando e pensando: Senhor, nós não temos recursos, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós cremos que o Senhor pode fazer. E se não pudermos pagar, nós vamos colocar as nossas mãos na obra do Senhor, porque o Senhor morreu por nós, o Senhor nos ama, e se esse amor do Senhor me salvou, eu preciso alcançar outras pessoas com este amor. Meus irmãos, nós precisamos colocar mais a mão na obra, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos lembrarmos aonde caímos, aonde erramos, nos arrependermos e praticarmos as obras que praticávamos no início, quando então tínhamos o privilégio de colocar este livro da capa preta embaixo dos nossos braços, irmos para a igreja e alguém ver a nossa família passando e dizer: ali vai uma família que congrega naquela igreja, ali vai uma família que serve ao Senhor. Eu não tenho nada contra você que usa sua Bíblia no smartphone, eu faço uso muitas vezes disso, mas que privilégio é carregar este livro, que eu não sei por quanto tempo mais eu poderei carregar diante das leis, diante deste mundo. Irmãos, o Senhor está nos dando um grande alerta nesta noite também, para que possamos retroceder não para o erro, mas para uma reflexão prática e real com o Senhor. Haver arrependimento sincero, práticas sinceras pela motivação correta, porque este Senhor da igreja que mostra o problema e que dá a solução, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra para a justiça, para o julgamento e para a salvação. Como um bom médico, você pode ter o melhor médico para tratar qualquer questão na sua vida, você pode ter o melhor profissional de qualquer área para tratar na sua vida, você pode ter o melhor personal trainer da cidade para tratar da sua saúde, mas se você não fizer aquilo que ele diz, nada vai mudar, e as consequências virão. E então o Senhor da igreja, Ele estava dizendo e está nos dizendo nessa noite: lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, verso 5 parte B: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, meus irmãos, ele ali tem a luz, mas a luz não é dele. Da mesma forma que a igreja do Senhor tem o brilho, tem a chama, mas a chama não somos nós, é o Senhor Jesus. E se você olhar para a história, esta igreja em Éfeso não existe mais. Existe mais. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra, porque não houve arrependimento. Mas este Deus e Senhor da igreja maravilhoso, nesta noite, não traz uma palavra só de alerta, não traz uma palavra só de juízo para aqueles que não querem seguir a sua vontade, mas Ele traz uma grande promessa de esperança para cada um de nós. E eu convido você a observar e acompanhar a leitura do verso 7, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A não observância e a desobediência da palavra de Deus traz grandes consequências, mas o contrário, a obediência e a observância do grande alerta traz grandes promessas para a nossa vida, promessas de vida eterna. A palavra de Deus então diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida. Querido irmão, querido amigo, o Senhor Jesus, que nos faz também nesta noite um grande alerta de forma geral como igreja do Senhor, mas que também sonda e trata cada coração de forma individual nesta noite, está nos convidando a uma reflexão sincera e zelosa, e Ele está declarando que se o arrependimento acontecer, se a mudança acontecer, Ele nos dará a bênção de comermos do fruto da árvore
da vida. Eu não sei qual é a pretensão que você tem no seu coração, qual é o sonho que você tem na sua vida, mas se não é, que nesta noite você possa pedir ao Senhor, que a maior ambição, se essa for a palavra correta da sua vida, possa ser receber do fruto da árvore da vida, das mãos de Cristo Jesus, para que você possa então participar do lugar de comunhão com o Senhor, do jardim do Senhor, por toda a eternidade. Concluo a mensagem com 2 lições práticas. Primeiro, nós que somos igreja do Senhor, se estamos de pé, cuidado, para que não venhamos a cair. Mas se aqui se encontra alguém que tenha caído, derrame seu coração aos pés do Senhor Jesus, porque Ele está pronto a receber a sua vida, Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a realizar uma grande obra transformadora na sua vida. E você que por acaso, que está aqui, que ainda não tem servido ao Senhor, que seja uma noite de avaliação na sua vida. Como está a sua vida com Deus? Nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Hoje em nossa cidade já tem igrejas de portas fechadas, que não estão realizando seus cultos, por uma questão sanitária. O que será do dia de amanhã? Eu não sei. Mas se você que aqui adentrou ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, mesmo ainda não sendo igreja do Senhor, o convite é para você também. Arrependa-se, arrependa-se, reconheça o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e Ele também lhe dará de comer do fruto da árvore da vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, porque Tu és bom, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra, Deus, a cada dia nos mostra que ainda precisamos melhorar. Obrigado a Deus, porque mesmo quando muitos estão fechando, estão tapando seus ouvidos, o Senhor continua trazendo um grande alerta para cada um de nós. Pai, que não sejamos desobedientes, que não sejamos relapsos à Tua voz, que não venhamos a ignorar, como aquele capitão no passado ignorou tantos avisos a Deus, e tantas vidas pagaram preço, que nesta noite a Tua igreja não ignore a voz do Senhor, para que vidas também não venham a pagar o preço. Pai eterno, sonda os corações nessa noite, ó Deus. Opera, ó Deus, em cada um de nós, cada coração nesta noite, um ato cirúrgico, espiritual, nas mãos do Senhor. Se existe algo de mal, que o Senhor retire de nós. Se é preciso, ó Deus, nesta noite, na vida desta igreja, haver perdão, que o Senhor libere perdão. Se é preciso, ó Deus, em nossas vidas nesta noite, haver, ó Deus, libertação, que o Senhor liberte cativos do pecado. Se nesta noite, ó Deus, famílias precisam ser restauradas, restaura famílias, Senhor, restaura os casamentos. Pai, se nesta noite existem mães ou pais orando pelos seus filhos que não estão na casa do Senhor, Pai, traz de volta. Incomoda estes filhos aonde quer que eles estejam nesta hora, para que eles possam sentir o toque do Teu Santo Espírito, os chamando para arrepender-se enquanto é tempo. Ó Deus, move os nossos corações, ó Deus, para mais perto do Senhor, para que não sejamos uma igreja fria, uma igreja ortodoxa, mas sem o calor, sem o ardor do Senhor em nossos corações. E agora, Deus, eu quero clamar a Ti,
Caso exista alguém aqui entre nós essa noite que quer retornar para a presença do Pai, Deus, eu quero clamar ao Senhor, talvez por alguém que está aqui nesta noite, que ouviu a voz do Senhor. E você que ouve a minha voz nesta hora, eu quero fazer um convite em nome de Cristo Jesus. Se você entendeu, se você deseja ter parte com Cristo, experimentar deste fruto da vida eterna, se você entendeu que precisa arrepender-se, você entendeu que precisa olhar para a sua vida e então ter uma nova vida, quero fazer um único convite a você nesta noite, para que você possa levantar o seu braço, dizendo que está entregando sua vida ao Senhor Jesus. Existe alguém aqui nesta noite que quer levantar o seu braço e entregar a vida ao Senhor Jesus? Eu estarei orando pela sua vida. Alguém? Se não, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.